está feliz de estar na casa do Senhor? Então vamos nos levantar para adorar o Senhor, para declarar que Ele é o Rei, que Ele é o único e que este lugar é dele, que toda a terra é dele, tudo foi Ele que fez para o louvor dele. Que nesse momento nós possamos nos deixar presentes na presença do Senhor, nossas mentes estejam conectadas a Ele. Amém? Glória a Deus.
Aleluia. Glória a Deus. Meus irmãos, o Senhor está nesse lugar. Depois de 2 louvores abençoados agora, se dissesse, está encerrado o culto, vá para casa, eu já estaria cheio do Senhor. Quem pode declarar nessa noite, eu e minha casa servimos ao Senhor? Diga amém. Glória a Deus. E fico feliz de ver a igreja hoje, parece que também estão sentindo o Espírito Santo e estão abrindo a boca. Meus irmãos, é um motivo de felicidade estar aqui, para mais uma vez nós conversarmos e aprendermos juntos um pouco mais sobre a palavra de Deus. Meus irmãos, é forte, a unção é forte. Glória a Deus. E nessa noite, meus irmãos, como nós temos falado agora no mês de maio sobre família, nós vamos falar hoje sobre os papéis dos membros da família. Cada um de nós que fazemos parte de uma família, nós temos nosso papel dentro das nossas famílias, dentro do nosso lar. Você quer saber qual é o seu papel dentro da sua casa hoje? Diga amém. Amém. Glória a Deus, irmãos, querem saber mesmo, né? Glória a Deus, meus irmãos. Nós vamos ler aqui uma passagem um pouco longa, mas iremos ler todos juntos. E eu gostaria que os irmãos participassem hoje e nós pudéssemos ler de forma responsiva. A nossa passagem se encontra no livro dos Efésios, no capítulo 5, começando no versículo 22 e indo até o capítulo 6, no versículo 4. Está aí? Vou ler o primeiro versículo, se os irmãos puderem acompanhar, lendo também, ficarei muito feliz. Versículo 22. Vós mulheres, sujeitai-vos a vossos maridos como ao Senhor. De sorte que assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas a seus maridos. Para santificar, purificando-a com a lavagem d'água pela palavra. Assim devem os maridos amar as suas próprias mulheres, como a seus próprios corpos. Quem ama a sua mulher, ama-se a si mesmo. Porque somos membros do seu corpo, da sua carne e dos seus ossos. Grande é este mistério, digo, porém, a respeito de Cristo e da igreja. Assim também vós, cada um em particular, ame a sua própria mulher como a si mesmo, e a mulher reverencia o marido. Capítulo 6, versículo 1. Vós, filhos, sede obedientes a vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. Amém? É profundo. Quando a gente começa a ler, tem marido que ele lê e olha logo para a esposa, né? Já lê olhando para ela. Mas calma, garotão, que hoje você vai saber. Meus irmãos, Deus criou o lar para ser o quê? Para ser como foi cantado, para ser um lugar agradável, um lugar de harmonia, um lugar bom de se morar, onde você sinta prazer de estar. Glória a Deus. Meus irmãos, continuando,
Será que você tem feito a sua casa uma casa de harmonia para você mesmo? Porque às vezes você mesmo faz a sua casa uma casa que não traz harmonia para você. Muitas vezes sua casa está em harmonia e quando você chega do trabalho, acabou a harmonia. Muitas vezes você chega do trabalho em harmonia, quando chega em casa, acabou a sua harmonia. Meus irmãos, nossa casa tem que ser uma extensão do céu. Um local onde o marido, a mulher e os filhos devem viver em perfeita paz e harmonia. Mas nós sabemos que todo relacionamento tem os seus desgastes naturais. Não é verdade? Todo relacionamento tem desgaste. Mas, como nós somos o que? Filhos de Deus, e nós temos um manual. Olha só a sorte, nós temos um manual. Quem tem seu manual aí? Olha aí. Nosso manual, que é a Bíblia. Meu amigo, ainda não encontrei, ainda não vi um problema que você tenha, que você vai na Bíblia e não encontra uma resposta. Mas a Bíblia, o nosso manual de vida, nos traz o quê? Conselhos práticos para que cada membro da família possa viver e quê? E entender, vivendo ali, o seu papel. Tenha certeza, se você souber viver o seu papel dentro da sua casa, haverá bênçãos e felicidade geral naquele local. E se você já vive dessa forma, glória a Deus. Você é um homem, uma mulher, um filho abençoado. Mas hoje em dia é comum nós vermos muitos papéis invertidos dentro das casas. E até mesmo de pessoas do povo de Deus que deixam que esses papéis se invertam. Primeiro papel, um dos principais, é o papel do marido. Quem é marido aí? Levante a mão. Olha aí. Você que é marido, veja seu papel. E quem não é marido, quem é solteiro? Levanta a mão. Continue assim, mano. Continue assim. Você não está errado, não. Primeiro papel, o papel do marido. Para você que leu, olhou para sua mulher, sede, submissa, você vai ver agora o que tem preparado para você aqui, meu filho. Para nós começarmos a vermos o papel do marido, nós vamos ler lá, na primeira carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 5, versículo 8. Vamos ler todo mundo junto. Mas se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente negou. Olha aí. Isso é para o homem. Mas se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente dos da sua família, quem são os seus? São aqueles que estão sob suas responsabilidades. E a sua família, existe também a família de Cristo. Meus irmãos, o homem precisa deixar que Cristo seja o seu cabeça. Você tem deixado Cristo ser o seu cabeça, o homem? Pergunta para os homens isso. Agora calaram, né? Será que você tem agido como agiria Cristo? Para que você venha querer dizer que você é o cabeça da mulher. Porque na hora de dizer quem é o cabeça da mulher aí, marido, levanta a mão. Agora ninguém levantou, também ficaram com medo, né? Mas para que você venha dizer que você é o cabeça da sua casa, você tem que deixar o quê? Cristo ser a sua cabeça. Só tem autoridade, meu irmão, aquele que está debaixo de autoridade. Se você não sabe viver debaixo de autoridade, não venha exigir autoridade. Hoje em dia nós temos visto que a vida prega uma vida dissoluta. Cada um faz o que quer, vai para o trabalho do jeito que quer, age da maneira que quer, não querem mais viver
debaixo de autoridade de ninguém. Meu irmão, isso é doutrina do diabo. A gente abre a mídia, eu fui demitido porque meu cabelo está desse jeito, minha roupa estava assada. Meu amigo, você entra numa empresa, a empresa apresenta para você. Existem normas de conduta, assim, assim, assim. Aí você quer dizer, não, eu vou ser do jeito que eu quero. Muitas vezes, você tem que se adaptar às coisas. Não são as empresas que têm que se adaptar a você. Hoje até tem irmãos que querem que a igreja se adapte a ele. Eu quero ser da igreja, mas a igreja tem que deixar eu fazer o que eu quiser. Meu irmão, se você vem para a igreja fazer o que quiser, meu irmão, continue lá no mundo. Não venha nem tirar o tempo do seu pastor aqui, são 1h30 de culto. Continue, meu irmão. Mas para você exigir autoridade, você tem que saber viver debaixo de autoridade. E sendo cabeça, o homem sendo cabeça da mulher, tendo como cabeça Cristo, ele deve agir como quem? Deve agir como Cristo. E o que Cristo fez pela igreja? E agora? O homem que quer a mulher submissa, será que ele vai fazer o mesmo que Cristo fez pela igreja? Cristo amou a igreja de forma que se deu e sofreu por ela. Então, se você quer ter autoridade na sua casa, ame a sua mulher como Cristo amou a igreja, que foi capaz de dar o quê? A sua vida por ela. Quando nós lemos a Bíblia fala, mulher, ame o seu marido, mas diz para amar e respeitar. Mas ao homem diz como mandamento que ele deve amar como Cristo amou a sua igreja. Veja só o que a Bíblia fala para os homens. Aos homens que querem ter autoridade e olham para a mulher. Quando estava lendo, né? Sede submissa aos vossos maridos. Ainda olha para o lado, assim, tem irmão que está lendo a Bíblia, ainda olha assim. Está vendo? Chega em casa o pastor que falou. Mas para que você exija esse respeito à sua mulher, tenha a mente de Cristo e haja como Cristo agiu pela igreja, que amou incondicionalmente e deu a sua vida por ela. Será que você é capaz de dar a sua vida pela sua esposa? Glória a Deus que tem um abençoado aí. Glória a Deus. Se você perguntar aqui de qualquer pai, de qualquer mãe, se ele é capaz de dar a vida pelo seu filho, eu acho que a grande maioria vai dizer que sim. Mas se você perguntar de um marido, se ele é capaz de dar a vida pela sua esposa, eu acho que 1% só. E esse 1% vai falar baixinho. Não é verdade? Então, meus irmãos, continuando. Como eu falei, amar a esposa é mandamento. Se você for lá, na carta de Paulo aos Colossenses, no capítulo 3, anote aí, se quiser confirmar em casa. O pastor está mentindo, anote aí, um caderninho. Colossenses 3, versículo 19, diz o seguinte: vós maridos, amai as vossas mulheres e não as tratai asperamente. O que é tratar asperamente? A igreja estava tão participativa, agora se calaram, estão olhando para o lado e estão se escondendo, suviando. Não é comigo não. Meus irmãos, é tratar a sua esposa de forma boa. Tratar a esposa de forma carinhosa não é paparicar, é tratar ela de... Você não age com seus amigos de forma boa? Por que quando em casa você tem que agir com sua esposa de forma áspera? Né, pastora Fátima? Na sua casa você tem que tratar a sua esposa melhor do que os seus amigos. E melhor do que você trata até os seus filhos. Porque a Bíblia fala. A Bíblia não fala que ama seus filhos incondicionalmente. Diz, ama a tua esposa. Ama a tua esposa. Sabe por quê? Quando teus filhos crescerem, deixará pai e mãe, unirão-se as mulheres aos seus maridos e os maridos às suas esposas e vão viver a vida deles e vão ter a família deles.
E eles vão amar a esposa deles. E ela vai amar o marido delas. E vão viver a vida deles. Quem vai ficar contigo, lá quando estiver se tremendo, vai ser a mulher. Tem filho que é bom, às vezes vem até dar uma ajudinha. Mas quando enjoa, volta para casa. Então, meus irmãos, o homem deve cuidar, deve proteger, deve suprir, deve apoiar a esposa e filhos e valorizar a sua esposa. Quantos homens valorizam a sua esposa? Eu valorizo a minha demais, porque se eu não for ela, eu não sei nem onde estão minhas roupas. Para me vir para a igreja hoje, eu não sabia nem onde estava essa camisa, onde estava nada. Se não for ela me entregar, então eu tenho que valorizar, porque se eu perder, meu amigo, eu não sei nem como é que eu vou fazer. Brincadeiras à parte, meus irmãos, mas o homem deve também agir como sacerdote do seu lar, sacerdote da sua casa. Isso é função do homem. Às vezes o homem entrega toda a casa para a mulher. Não, eu trabalho, eu boto comida, te vira com os meninos, ensina, leva para aula, leva tudo. E você faz o quê? É cansativo trabalhar? Eu sei. O meu trabalho é cansativo, porque não tem horário. É dia, de noite, de madrugada, feriado, dia santo, Natal, Ano Novo. Caí na escala, eu estou lá. Vários natais já passei sentado na minha mesa do trabalho. Não foi da de casa. Meus irmãos, mas você tem que ser o sacerdote. E como sacerdote, você tem que levar a sua família a Deus. E trazer também Deus até sua família. De que forma você traz Deus à sua família? Intercedendo por ela. O valor da intercessão de um pai é imenso. Um pai que intercede por seus filhos, uma mãe que intercede por seus filhos, tem um valor gigante. Nós vemos o exemplo de Jó. Jó tinha seus filhos e suas filhas e intercedia por todos eles. Mas não era porque era obrigação, porque ele queria. Ele disse: talvez tenham meus filhos pecado, mas eu intercederei por eles. Ele não participava da festa com os filhos, não sabia o que estava acontecendo. Talvez fossem até festas tranquilas, mas Jó intercedia por cada um deles. E cada um tinha sua casa, e cada um tinha sua família, e cada um tinha suas coisas, mas o pai não esquecia de nenhum. Pedro nos fala, lá na primeira carta de Pedro, capítulo 3 e 7, o que ele nos diz? Fala sobre viver a vida comum do lar. E de que forma o homem vive essa vida comum do lar? Isso implica em quê? Implica em ajudar nos afazeres domésticos. Agora se calaram. Né? Meus irmãos, às vezes não cai a mão, não. Eu morei vários anos sozinho, eu aprendi um pouco. Eu não gosto muito, mas faço. Vai cair meu pedaço. Meus irmãos, o homem deve ajudar e participar nos afazeres, na educação dos filhos e em tudo da casa. Quando nós vamos lá, como eu falei em 1 Pedro, capítulo 3, versículo 7, que diz: de mesmo modo, vocês maridos sejam sábios no convívio com suas mulheres e tratem-nas com honra, como parte mais frágil e co-herdeiras do dom da graça da vida, de forma que não sejam interrompidas as suas orações. Prestem bem atenção. Nessa carta escrita por Pedro, quando ele diz que a mulher é a parte mais frágil, ele não quer dizer que a mulher é a mais fraca. Ele quer dizer que o cuidado que o homem tem que ter com a sua esposa, porque a mulher é forte, tem coisas que a mulher aguenta que o homem não aguenta.
Então ela não é mais frágil que o homem, mas quando ela fala isso para o homem, é porque ela pede do homem cuidado. O homem tem que tratar a sua esposa como a joia mais preciosa, como a coisa mais frágil do lar, apesar dela não ser, mas o que Pedro fala aqui é o tratamento que o homem tem que dispensar à sua esposa. E ele traz ainda dizendo que a esposa é igual ao homem. Por quê? Porque ela também é o quê? Co-herdeira do dom da graça da vida. O homem tem que cuidar da sua esposa, e ela ainda assim é igual a ele, porque ela também vai herdar a vida eterna, e não é através dele, é através dela mesma, porque a salvação é individual. Então, meus irmãos, você que é homem, saiba da sua grande responsabilidade. Por isso que eu digo, você que é solteiro, continue. Agora você que é casado, já era. Game over, não tem mais jeito. Tenha responsabilidade. Continuando, meus irmãos, nós temos agora, ponto 2, os papéis da esposa. Eita, que os homens agora, eita Deus, fala agora. Meus irmãos podem ter certeza que o da mulher é bem mais leve. Tenho certeza. Gênesis no capítulo 2, no versículo 18, diz o seguinte: palavra do Senhor, e disse o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só. Está muito tranquilo, dá um trabalhinho para ele. Não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma ajudadora idônea para ele. O que a mulher é do homem? É para ela tomar conta do homem? É para ela fazer o quê? Você vê seu marido carregando cimento, vá lá, ajude dizendo, carrega, isso aí, dá força. Aí a mulher pensa bem que, os homens pensam bem que dizer, tá vendo ele carregando cimento, bota um saco também na costa, né? Não, vê ele lá, leva uma água gelada, pega aí, marido, carregando pedra, quebrando pedra, vai lá, dá aquela força muito moral, né? Copinho d'água, gelado, uma coca também. Meus irmãos, o homem não foi criado por causa da mulher. Quando a mulher chegou, o homem já estava lá. Como no quartel, o homem é quem? O mais antigo. Está no comando. Agora estão calados, não sabem se diz que estão, que não estão. Né? Meus irmãos, brincadeiras à parte. O homem não foi criado por causa da mulher, e sim a mulher por causa do homem. O homem era inteligente porque dá nome a todos os animais. Ali no Jardim do Éden. Pense bem, às vezes nós não vemos o tamanho, né, do que a palavra de Deus diz. Mas o homem estava ali, deu nome a todos os animais. No entardecer, o Senhor descia e caminhava com o homem. Um dia desse eu estava vendo até uma pessoa falando sobre isso, né? Que às vezes quando você está olhando o pôr do sol assim, dá aquele sentimento de saudade, não dá? E muitos falam que era tão forte que o homem até hoje sente saudade. Porque quando vinha entardecendo, o Senhor descia para estar com o homem. E um dia nós estaremos novamente com Ele. Deus fez da mulher o quê? Uma auxiliadora idônea. Olha só a responsabilidade. Você é auxiliadora do seu marido. E é uma pessoa idônea. Deus fez você. O homem estava dormindo, Deus foi lá e tirou uma costela. E o homem, enquanto não casa, ele fica sentindo falta daquela costela, né? Sente falta? Ainda sente falta, Edilson, da costela? Minha cara da Edilson ali. Até ele encontrar. Por que o Senhor fez a mulher da costela do homem? Alguém sabe? Que a costela é mais dura, né? Não é isso não, meus irmãos. É só rir. Meus irmãos, se Deus fizesse a mulher do pé ou da perna,
o homem poderia querer pisá-la. Se Deus fizesse a mulher dar uma parte da cabeça, ela queria poder passar acima. Mas Deus fez da costela para que ela estivesse o quê? À frente, atrás? Não, ao lado. A mulher tem que estar ao lado do homem. Nem à frente, nem atrás, ao lado. A mulher é importante. O homem fez a mulher para o homem. O homem estava tranquilo e Deus fez a mulher. Brincadeiras, meus irmãos? Então, uma coisa, agora vamos chegar naquela parte da submissão. A mulher tem que ser submissa ao marido como ao Senhor. E o que significa isso? Vocês sabem o que significa isso? Quando diz que a mulher tem que ser submissa ao marido, como submissa ao Senhor, diz o quê? Significa que ela não deve fazer nada que fira a orientação da palavra de Deus. Tudo o que ela faz tem que ser seguindo a palavra de Deus. É dessa forma que a mulher se submete ao marido, desde que o marido também haja conforme a palavra do Senhor. Não é ordem, qualquer coisa, e eu mando e tu obedece e acabou-se. Não, meus irmãos. Você tem que ter a sua cabeça, Cristo como a sua cabeça. Depois sua mulher tem que lhe obedecer dentro da palavra, dentro da vontade de Deus. A Bíblia nos mostra uma hierarquia. Primeiro, Cristo é o cabeça do homem. E o homem é o quê? É o cabeça da... Não, cabeça da casa. Só quer mandar na mulher? Cristo é o cabeça do homem e o homem é o cabeça da sua casa. Muitas vezes nós vemos o filho homem, né? Às vezes a mãe é viúva, aconteceu alguma coisa. Ah, mãe, eu sou homem, agora eu vou mandar. Cala a boca, obedece sua mãe. Nós vamos falar sobre filho. E outra coisa, a Bíblia quando fala de filho, ela não bota idade não. Filho pequeno, não, fala de filho. Vamos falar daqui a pouco. Então se você é homem, você mora na sua casa com a sua mãe, cale a boca e obedeça a ela. Às vezes o cara diz, eu sou maior de idade. Então tu mora fazendo o que na casa do pai e da mãe? Meu pai falou para mim, hoje não fala mais porque já tenho 40 anos, já tenho minha casa há muito tempo, mas ele sempre falava para mim, enquanto morar aqui, vai viver a minha lei. E eu fazia o quê? Baixava a cabeça e obedecia. Morava na casa dele. Até 23 anos morei lá. Depois, quando ele foi embora, eu resolvi ficar, aí eu fiz a minha caminhada. Foi difícil, mas graças a Deus. Cristo é o cabeça do homem, o homem é o cabeça da casa. E os filhos estejam submissos aos pais. Filhos sejam submissos aos seus pais. Quem é filho aqui? Levanta a mão. Todo mundo, né? Não tem um que não seja filho de alguém. Ainda tem gente que não levantou a mão. Será que está em dúvida? Você é filho de alguém, amigo. Nascer, nasceu. Aí tira aquele negócio, é filho de chocadeira. Mas o ovo que está na chocadeira, alguma galinha colocou. Ele não se formou sozinho, puf. Ele não nasceu da chocadeira. Meu amigo, você nasceu de alguém. Então você é filho de alguém. Se você está em dúvida, aí o pastor Iaquim depois conversa com você aí. O problema é para ele. Ele que resolve. Mas continuando, meus irmãos. Olha aqui, a boa esposa deve ser o quê? Um orgulho para o seu marido. A mulher sábia edifica o quê? A sua? Edifica mesmo? A mulher sábia edifica a sua casa. Não é edifica a sua bolsa, não. É a sua casa. E se o marido não for cristão, meus irmãos,
A mulher pode ganhar o seu marido para Jesus sem palavra alguma. Assim como também o marido pode ganhar a sua esposa sem palavra alguma, apenas com o seu testemunho. O maior exemplo de Cristo habitar em nossos corações não é o que você fala, não é a roupa que você usa, mas é o seu comportamento. Você pode vestir uma roupa de padre, mas se você não tiver Cristo no seu coração, não vai adiantar de nada. Você pode usar calça comprida, saia até aqui, gola até aqui, mas se não tiver Cristo no seu coração, não vai adiantar de nada. Pense nisso, meus irmãos. Às vezes, com o seu comportamento, você pode estar servindo de exemplo para alguém que esteja pensando: eu quero ter o que ele tem na sua vida, na minha vida também. Pense bem nisso. Esposa, você que ora pelo seu marido, dê um bom exemplo para ele de amor. E marido, você que ora pela sua esposa, dê um bom exemplo também para ela de amor. Quem sabe não esteja faltando isso, além das suas orações, dentro da sua casa, para que você ganhe essa pessoa para o Senhor. E por último, esse daqui tem muita gente esperando. Terceiro, o papel dos filhos. Aí o filho vai dizer assim: não pode me bater, tem que me sustentar. A Bíblia não fala isso não, mano. Olha só o que a Bíblia fala para ti, garotão. Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas longa vida sobre a terra. Então, garoto, se não honrar o pai e a mãe, é a Bíblia que está falando, sou eu não. Filho, obedecei a vossos pais. O marido tem que controlar sua casa, tem que amar seu filho, mas qual o mandamento que dá aqui para o filho? Obedecer. Não diz aqui que você tem direito a isso, aquilo não. Ele manda o quê? Obedecei a vossos pais. Está dizendo até que idade? Está falando se é homem ou se é mulher? Não está botando idade, limite de idade, nem mínimo nem máximo. Não está dizendo se é homem ou se é mulher, está dizendo o quê? Filhos. Aí o cara vai dizer: não, pastor, mas não está dizendo filhas. Filhos está abrangendo tudo. Não venha querer misturar. Não é aula de português, é aula de Bíblia. Filhos, obedecei a vossos pais. Quando nós vamos na Bíblia, nós vemos que esse mandamento aparece em quê? Em Êxodo, capítulo 20, versículo 12. Quem está anotando aí? Ninguém? Só a irmã ali. Por quê? Porque ela vai chegar em casa e vai confirmar. Será que o pastor mentiu? Ele estava... Meu irmão, o pastor não está aqui para falar a verdade nem falar tudo certo, não. O pastor erra. O pastor é humano. Se você anota, você sabe se ele está errando ou não. Mas continuando. Acabei de falar, a expressão filhos é um termo extremamente abrangente, não determina sexo ou idade. Portanto, todos os filhos têm que fazer o quê? Peraí. Tem que fazer o quê? Quantas letras? O, B, D, C. 4, né? O, B, D, C. A abecedário que eu boto lá em casa, meu filho aprender. Primeira letra que aprender é O, B, D, C. Primeira letra que tem que aprender é essa. Meus irmãos, como eu acabei de falar, não disse é homem, se é mulher, é filho. E filho tem que honrar e obedecer.
Às vezes sua mãe pede um favor, a mãe reconhece que o filho é maior de idade, a mãe reconhece que o filho às vezes tem sua casa, às vezes pede um favor, filho, faz isso para mim. Eu não vou fazer não, porque eu já estou de saco cheio. Aí quando o Senhor leva, eu quero ir junto, eu quero cair aqui dentro. Chega logo, empurra, vai aí. Se cair lá dentro, o que ele vai dizer? Me tira daqui. Já vi muito isso. A Loriana riu ali, não. Foi agora não, Loriana. Bem antes. Meus irmãos, e outra, se você não honrar seu pai ou sua mãe, olha só, para que te vá bem e sejas longa vida sobre a terra. Carta de Paulo aos Efésios. Se tu não honrar, garoto, você tem assinando uma passagem bem cedo. Se você honrar, quem sabe você viva aí até uns 200 anos. Por isso que eu honrei enquanto pude. Continuo honrando. Mas, meus irmãos, continuando. Filho não tem idade. Além de não ter idade, enquanto você mora embaixo do mesmo telhado, obediência. Filho maior de idade, não quero mais obedecer? Tchau, vá com Deus. Mora na casa do pai? Obedece. Até meus 23 anos eu era militar, ia para o quartel, voltava do quartel, mas ouvia. Morava na casa do meu pai, ia falar o que para ele? Nada. Só obedecia. E se fosse falar era pior. Tia Fátima sabe. Então, meu amigo, às vezes eu fico olhando, fico triste até quando eu escuto. Tem pais que falam assim: eu moro na minha casa e meu filho não fala comigo, minha filha não fala comigo. Como é que é isso? Você não fala com seu pai? Você não fala com a sua mãe? E você mora na casa dele? Será que você está na casa certa? Meu amigo, se você está na casa do seu pai, não fala com ele, se mude. Não é ele que tem que se mudar, não. Porque a casa é dele. Ele trabalhou, ele fez o dele. É hora de você cruzar o seu caminho. No dia que eu quis fazer meu caminho, eu fiz isso. Não saí brigado com ninguém. Só que estava na hora de eu seguir, e eu segui. Foi bom? Não. Foi ruim. Morei sozinho alguns anos, não foi bom, não. Não é fácil, meu amigo. Mas serviu para um grande aprendizado. Meus irmãos, então, enquanto você está com seus pais, eles estão vivos, estão do seu lado, mesmo que você more ou não com eles, o quê? Obedeça-os sempre. Colossenses 3:20. Respeite-os. Provérbios 15:20. Cuide deles. 1 Timóteo 5:4. Jamais os despreze. Provérbios 23:22. E submeta-se o quê? Principalmente a correção. Esse daí ninguém quer submeter, né? A correção não necessariamente tem que ser a correção que vocês estão pensando na cabeça de vocês. A correção às vezes é mudar uma atitude. Maldade é mudar a atitude. Quando é novo e mora em casa, não. É aquilo mesmo. Tati até riu, ó. Deve usar muito essa correção na casa dela. Então, meus irmãos, você que é filho, ame seu pai, sua mãe, sua avó que lhe cria, quem lhe tem autoridade em todo o tempo. Para concluir, meus irmãos, a Bíblia é bem clara no papel de cada um dentro do lar. Quando cada um cumpre o seu papel, as coisas começam o quê? As coisas se encaixam e a família funciona com equilíbrio. Vão haver altos e baixos? Vão. Ninguém é perfeito, só lá no céu. Mas
você sabe a quem recorrer e sabe onde procurar resposta. E quando a família funciona com equilíbrio, também é o quê? Prosperidade. Em resumo, o que nós aprendemos aqui, meus irmãos, a mulher deve ser amada. Ou escutem, maridos, a mulher deve ser amada. Mulheres, o marido deve ser respeitado. E filhos, vocês devem honrar seus pais. E os pais têm que ser exemplo para seus filhos. Meus irmãos, eu gostaria de agradecer nessa noite. E espero que a palavra tenha caído em terreno fértil e possa brotar e florescer. Amém? Viver, não morrer.
glória. Amém, oremos. Senhor meu Deus, muito obrigado, Deus, por mais um culto, Senhor Deus. Te agradeço, Deus, pela palavra, Senhor Deus. Deus, que ela seja plantada, Deus, em nossos corações, Senhor Deus, e frutifique, Senhor Deus. Que cada um, Deus, possa sair daqui, Deus, transformado, Deus, com uma renovação, Deus, na sua mente, Senhor Deus. Te peço, Deus, leva em paz, Deus, para nossas áreas, Senhor Deus, nos guarda nos livros, Senhor Deus. E nos concede uma noite tranquila, Deus. Põe glória do teu nome, que eu te peço e te agradeço. Amém.